Uma hora chegou um cara de outra turma pra jogar também. E esse cara devia ter uns 17 anos e tava no 8º ano. E ele era muito alto. E quando ele entrou na brincadeira, eu já vi que uns moleques pararam de brincar na hora. Mas eu não achei nada de estranho nisso. Então beleza. E a gente continuou jogando normalmente. Até que a bola parou perto do portão da escola, que eu tava do lado. E quando eu fui chutar a bola, esse cara veio e me deu uma voadora nas costas, que me amassou no portão. Na hora eu fiquei sem ar, quase morrendo. E os moleques começaram a brigar com ele, falando pra ele jogar direito. E ele ficou muito bravo. E acabou que depois disso todo mundo parou de jogar. E eu fiquei lá no chão, sozinho, morrendo. O pior é que na hora da saída eu vi esse cara na rua, fumando. O que esse cara tava fazendo na escola, velho? Eu só sei que depois disso, sempre que eu via ele brincando, eu saía de perto dele. Um dos meus melhores amigos na escola era um mano chamado Rafael. A gente ficava junto a aula inteira. E como bons amigos, a gente ficava se zoando o tempo todo. Só que antigamente a gente só ficava se xingando. E agora eram umas brincadeiras mais pesadas. Chutando meu pé pra me cair no chão, jogando bola de liquid paper em mim, escondendo minha mochila quando eu vou no banheiro, desenhando pica no meu caderno. E depois de um tempo isso começou a me irritar. E eu comecei a pensar de diversas formas de como eu poderia me vingar dele. Mas nada do que eu pensava era legalmente certo. Até que um dia o professor juntou 2 turmas na mesma sala. E tava muito lotado. E quando o Rafael entrou na sala, eu falei: "Ei, Rafael, tem uma cadeira aqui pra você." E quando ele foi sentar na cadeira, eu puxei ela. E ele caiu de bunda no chão. E a sala inteira começou a rir dele. E ele rapidamente sentou na cadeira, quieto e todo sem graça. Parecia até que ele queria chorar. E você deve estar pensando que eu me senti o próprio Coringa fazendo essa zoeira. Mas na verdade, quando eu vi a cara de choro dele, eu me senti um completo merda. Porque eu me imaginei no lugar dele e eu com certeza ficaria muito triste. Eu pensei: caraca, eu acho que eu peguei pesado demais. Eu lembro que até meus outros amigos falaram: "Pô, mano, vacilou, hein?" E o Rafael até tinha falado que ia ter volta, mas depois desse dia ele nunca mais fez nada contra mim. Eu acho que eu não sirvo pra fazer bullying. Pra fazer bullying. Tinha um menino chamado Henrique na minha turma, e ele ficava me zoando toda hora que me via. Zoava meu cabelo, zoava a forma que eu falava, zoava meu sapato, zoava minha mochila, e como eu não sou otário, eu zoava ele de volta. Só que era difícil zoar ele, porque ele era muito perfeitinho. Ele era o padrão de beleza pra um adolescente. E tipo, a gente era amigo e acabei produzindo um ódio enorme por ele. Na escola tinha uma brincadeira chamada Pique Matemática, e a partir do momento que você aceita brincar, você não pode mais sair da brincadeira. E só existe uma regra: você não pode falar nenhum número. E se alguém que tá brincando vê você falando algum número, essa pessoa pode te descer a porrada. E ela só vai parar de te bater quando você gritar pique matemática. É uma brincadeira muito saudável, não é verdade? Tinha uns moleque na turma que tava brincando disso. Inclusive o Henrique também tava brincando. E eu tive a ideia mais maléfica de todas. Eu pedi pra entrar na brincadeira e pensei: vou só esperar o Henrique falar um número e vou descer a porrada nessa desgraça. Só que era muito difícil, porque quando ele falava um número, ele se ligava nos moleques indo bater nele e rapidamente falava pique matemática. E aí ele tava salvo. Só que teve uma vez que o professor tinha feito uma pergunta pra ele, e ele respondeu um número. E eu pensei: caraca, essa é minha chance. Eu esperei o professor virar de costa, eu fui na mesa do Henrique e desci a porrada nele. Eu dei só socão nele que o braço dele chegou a ficar vermelho. E o olho dele encheu de lágrima e ele falou: "Tá maluco, moleque? A brincadeira não vale quando é o professor que pergunta, tá na regra." Eu não sabia dessa regra. "Tu vai ver, eu vou falar com os moleques, tu vai ser punido." E nessa hora me deu muito medo, porque ele ia falar pros moleques e eles iam bater em mim agora. Meu plano deu totalmente errado. Só que deu sorte que já era hora de ir embora e eu fui voado pra casa. E eu fiquei o dia inteiro pensando: caramba, os moleques vão me matar amanhã. Tô ferrado que vão me matar. No outro dia, quando eu fui pra escola, pra minha surpresa, não aconteceu nada. Os moleques só falaram que o Henrique saiu da brincadeira e ele parou de falar comigo. Finalmente. Bom, pra essa última história eu tenho que dar um pouco de contexto. Nessa escola que eu estudava não tinha ensino médio. Então quando você terminava o 9º ano, você ia pra outra escola. Então todo final de ano, minha escola dava uma festa pras turmas do 9º ano, porque era o último ano deles na escola. Então nesse último ano, a minha turma era uma da que estavam na festa. E tinha muita comida, tinha música, tinha gente brincando, gente dançando, muito legal. Mas eu e meus amigos ficamos do lado de fora da escola conversando. Até que um amigo nosso veio e disse: "Pô, lá na turma 904 estão dando suco e biscoito." Mas ninguém queria subir lá em cima pra pegar um biscoito.
Só que eu tava com muita fome, cara, então eu fui lá pegar o biscoito. Só que pra ir pra parte de cima da escola, você tinha que subir uma rampa. E na rampa tinha uns moleques que não eram da escola, eles entraram de penetra. A galera do 9º ano tinha entre 15 e 16 anos. Os moleques pareciam ter 20 anos, eles pareciam jogadores de basquete perto dos outros alunos. E eles estavam segurando cartolinas na mão, porque junto com essa festa também tinha o último trabalho do ano. Então todo mundo tinha levado cartolina pra escola. E quando alguns alunos passavam pela rampa, esses caras batiam neles com a cartolina, mano. Os caras davam uma cartolinada na cabeça dos alunos. Mas eu pensei, pô, eles devem ser amigos, não é possível que esses caras estão batendo em pessoas que eles não conhecem. Então eu fui subir a rampa pra pegar o biscoito. E quando eu tava passando do lado dele, o cara me deu uma cartolinada na cabeça, do nada. E eu rapidamente devolvi o golpe, dando uma na cara dele. E eu bati tão forte que a cartolina entortou. E os amigos dele ficaram incrédulos. Carai, Juninho, vai deixar o menor te aloprar, viado. Mano, nessa hora eu saí correndo. Só que tinha tanta gente na entrada que eu acabei não conseguindo entrar na sala. E ele me deu uma cartolinada na cabeça, que eu não sei o que tinha naquela cartolina, cara, mas ela tava dura, mano. Parecia que ele tinha colocado alguma coisa dentro dela. E ele ainda me empurrou, que eu saí arrastando a cara no chão uns 2 metros. E eu lembro que uma menina que eu nem conhecia me levantou e perguntou: tá tudo bem? Tô ótimo. E acabou que eu nem peguei o biscoito. Eu só passei por ele rindo de mim. E eu lembro que tinha um cara falando: caramba, Juninho, não era pra empurrar o moleque não, tá maluco? Eu só lembro que eu voltei lá pros meus amigos e fiquei tomando suco de maracujá. Mas talvez você deve estar pensando: pô, você não falou nada com o professor, com a supervisora? Mas eu fiquei com medo. Imagina se eu deduro eles e na hora de ir embora eles fazem alguma maldade comigo. Porque normalmente eu ia embora sozinho, então se eles quisessem me meter a porrada, eles conseguiam. Então eu achei melhor eu só apanhar na escola e não apanhar na rua também. Um mês sem postar vídeo, mas uma bosta. Sinceramente, eu já perdi as contas de quantos vídeos eu já descartei, simplesmente porque eu achei que eles estavam ficando uma bosta. E meio que aconteceu a mesma coisa nesse vídeo. Eu sei que vocês elogiam meus desenhos, falam que meus vídeos são legais, mas recentemente eu só achei que eu tô regredindo na minha arte, sabe? Eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, com o que eu tô desenhando. Eu quero fazer um vídeo e olhar pra ele e falar: caramba, não tinha como eu ter feito melhor. E pra isso eu comprei um curso de desenho, pra tentar melhorar minha arte. Bom, e a partir de agora eu vou me esforçar muito, porque eu quero que o canal tenha algum tipo de frequência. Então, pra tentar postar vídeos de animações mais rápido, eu vou fazer vídeos de animação. Isso quer dizer que eu não tava mais na sala dos meus amigos, eu tava sozinho em uma sala que eu não conhecia ninguém. Então eu sentei lá atrás, embaixo de um ventilador quebrado. E eu já tava bravo porque estudar no turno da manhã já é chato. Tem que acordar 8 horas da manhã pra ir pra escola, quem que gosta disso? Até que uma hora a diretora entrou na sala e começou a dar esporro em todo mundo. Eu não tava entendendo nada. Até que ela apontou pro ventilador e disse: ontem já quebraram o ventilador e até agora não apareceu o responsável. Aí eu falei: só faltava essa, agora a culpa vai cair em cima de mim. Só que eu não percebi, mas a sala tava quieta. Então todo mundo ouviu o que eu falei. Até a diretora. E eu acabei tomando um esporro da diretora no meu primeiro dia de aula. E todo mundo riu de mim. Mas na próxima semana eu pedi pro meu pai me colocar de tarde de novo e por sorte eu caí na minha turma antiga onde meus amigos estavam. Uma vez quando